Caros irmãos, nos abençoe o Senhor Jesus. Gratidão ao Departamento Doutrinário pela oportunidade de mais uma vez participar deste encontro virtual tão importante, quando, através da mensagem evangélica, conseguimos, além do aprendizado, suavizar a saudade da nossa casa e dos companheiros queridos. Este mês, estudaremos as parábolas narradas por Jesus. A nossa reflexão de hoje será a parábola do joio e do trigo, conhecida também como parábola da cisânia, do trigo e da cisânia. Vamos conhecer a parábola que está no Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo de 24 a 30. O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio um inimigo dele, semeou joio no meio do trigo e retirou-se. Porém, quando a erva cresceu e deu fruto, então apareceu também o joio. Chegando os servos do dono do campo, disseram-lhe: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? Pois, de onde vem o joio? Respondeu-lhes: Homem inimigo é quem fez isso. Os servos continuaram: Queres então que vamos arrancá-lo? Não, respondeu ele, para que não suceda que, tirando o joio, arranqueis juntamente com ele também o trigo. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e no tempo da ceifa direi aos queimar, mas recolhei. Direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixe para os queimar, mas recolhei o trigo ao meu celeiro. O dicionário, nos ensina que o significado de parábolas, que são histórias, historietas alegóricas, mas com um fundo moral. Jesus narrou 32 parábolas simples, porém enriquecidas de fundo moral. Narra a tradição que a maioria delas ele as contou às margens do lago de Genezaré. Conseguimos identificar nelas diversos sentimentos, como na parábola da ovelha perdida. Encontramos o amor, representado no cuidado do pastor, para que a pequenina ovelha desgarrada não fosse devorada pelo lobo. Na parábola do samaritano, a caridade, a solidariedade, o fazer o bem sem olhar a quem. No filho pródigo, a grande lição do perdão. E assim, de parábola em parábola, o Mestre vai nos educando e despertando em nós sentimentos nobres. Cada um de nós as entenderá de acordo com a sua compreensão intelectual, com a sua evolução espiritual. Mesmo aqueles a quem lhes foi negado uma condição intelectual maior, as compreenderá, porque o espírito carrega no seu arquivo perispiritual as conquistas adquiridas em outras experiências reencarnatórias. Apesar de pequeninas, as parábolas trazem um conteúdo profundo e, por mais cultura possua o homem, não conseguirá tão sábios conhecimentos. A reencarnação nos esclarece a necessidade da lei,
o porquê do renascer de novo, que educa, que desperta sentimentos e que nos dão a condição de entender a beleza dos ensinamentos de Jesus inserido nas parábolas e nas demais mensagens da Boa Nova. A humanidade tem dado saltos imensos no conhecimento das várias áreas da ciência. Porém, sempre encontrará ricos ensinamentos morais nas parábolas de Jesus. A parábola do joio nos ajuda a entender por que o mal vive ao lado do bem. O campo somos nós. Quando a gente lê a parábola, vai refletindo, vai buscando entender e ver então o significado do campo. O campo somos nós, a humanidade. O semeador é Jesus. A semente do trigo, o Evangelho. A erva má, os inimigos da mensagem de Jesus. Aqueles que lutaram e lutam com interpretações erradas, querendo negar a sua mensagem. O inimigo, os que misturam mentiras contra a verdade cristã, são os que atacam e caluniam a mensagem do Consolador e aqueles que a seguem. O nosso codificador Allan Kardec e os espíritos pioneiros, como Dr. Bezerra, como Caibá, como Vinícius, Eurípedes e muitos outros, cujos nomes estão registrados na história do Espiritismo, sofreram perseguições, calúnias, prisões insufladas pelos amigos da mensagem de Jesus. O nosso mestre semeou amor entre os homens, falou-nos do reino dos céus e deu como condição para conquistá-lo o exercício da fraternidade, a vivência da caridade e o perdão sem limites. Porém, a humanidade, mergulhada no orgulho, na vaidade, no egoísmo, ainda dissemina o mal. E o Cristo vê com tristeza que a sua missão, sempre envolvida em simplicidade e amor, ser tomada pelo luxo, pelos dogmas, por templos suntuosos, por cultos pagãos, por ambições desmedidas. A história nos relata as cruéis perseguições que terminaram com a morte na fogueira, em assassinatos, prisões, torturas, onde os homens invocavam o nome de Deus. Basta recordarmos das noites negras da Idade Média. Nas guerras santas, que ceifaram tantas vidas, o nome de Deus e de Jesus eram escritos nos estandartes fratricidas. E ele veio nos ensinar a nos amarmos como irmãos. Hoje, nós perguntamos, mais esclarecidos, que estamos, através da reeducação que a lei da reencarnação nos propicia, nós nos perguntamos como podemos, ou puderam, se permitir a tamanho ódio. E encontramos a resposta em um dos ensinamentos de Jesus, quando ele nos alerta: orai e vigiai, para não cairdes em tentações. O mundo seria bem melhor. O mal já teria sido banido da terra se todos tivessem o hábito de orar. Nós vimos na parábola que a erva daninha, que é o joio, é muito parecido com o trigo.
e que não se pode arrancá-lo antes de estar crescido, para que não haja, na hora da colheita, os equívocos. Nestes dias em que assistimos, né, estamos vivendo aí essa crise da pandemia, onde tantas vidas foram ceifadas, estamos vendo o joio em plena atividade. Ele está presente naqueles que se apresentam com a falsa capa de cristãos e se locupletam com as ações destinadas à compra de alimentos, de aparelhos respiratórios para salvar vida nos hospitais, de medicamentos, do dinheiro destinado à compra das cestas básicas, do dinheiro que ia para as mãos dos mais necessitados. Mas a gente pensa assim, pobres irmãos, porque essas criaturas não sabem que o Senhor da ceifa está atento. O dia da separação do joio e do trigo chegará. Na hora certa, Jesus procederá à ceifa e a terra se transformará num celeiro de almas que aprenderam e que vivem a mensagem cristã. O tempo da colheita será a época da transformação da terra, quando ela se livrará de tudo que for contra o bem, contra tudo que impeça o seu progresso espiritual e moral. O joio, que representa as almas rebeldes, serão afastadas. E dizem-nos os espíritos superiores que essas criaturas não mais reencarnarão na Terra. Com o desaparecimento do mal, o nosso planeta se inundará de paz e seus habitantes serão felizes. Jesus nos adverte num dos seus ensinamentos: quem tem ouvido de ouvir, que ouça. E com certeza, esse é mais um dos convites que ele nos faz para aproveitarmos seus ensinamentos e o momento reencarnatório em que vivemos. Não percamos a oportunidade de agora. Roguemos a Jesus que nos conceda entendimento sempre para nós ouvirmos a sua mensagem e a colocarmos em prática em nossas vidas. Ele nos afirma também em outra passagem evangélica que sua mensagem cobrirá a terra. E o benfeitor Emmanuel vem e nos diz que as palavras do Cristo são palavras eternas, né? Que o céu e a terra passarão, mas os ensinamentos dele ficarão para sempre. O Evangelho, a seara do Senhor, nos acolhe, nos abre as portas para a compreensão destes ensinamentos eternos e da necessidade do cumprimento das leis divinas. A doutrina espírita, o Evangelho de Jesus redivivo, na sua simplicidade, representa para nós que o seguimos simbolicamente uma árvore gigante e frondosa, abrigando todos aqueles que estão saudosos da voz, que os convidou um dia: segue-me. E hoje, todos buscamos a suave voz através do estudo da sua mensagem evangélica à luz dos postulados espíritas, na esperança de nos tornarmos um dia trigos dourados e, na hora da ceifa sagrada, sermos por ele escolhidos.
Muita paz, meus irmãos, e que Jesus continue a nos abençoar. Meus caros irmãos, fazendo um adendo, houve um pequeno engano aqui, agora eu revendo a parábola do joio e do trigo, ou como eu falei, a parábola do joio e da cisânia, nós vamos encontrar no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, versículo 24 a 30. Obrigada.